Sejam bem-vindos ao GerminaCast, o podcast do Instituto Germinar. Eu sou a Eudia Oliveira. E eu sou a Juliana Vaz. E nós estamos aqui hoje para iniciar um projeto do nosso podcast, um espaço que vai ser para a gente falar de impacto social, ações na comunidade e histórias que inspiram. Se você gosta disso, acompanhe a gente aqui. Hoje a gente vai apresentar, né, Ju, esse projeto, que é usar esse espaço para falar das nossas ações, do que a gente realiza. E nesse primeiro projeto a gente precisa, para quem não conhece a gente ainda, né, explicar quem é o Instituto Germinar, né? Como que ele surgiu, de onde ele surgiu, né? E eu vou começar a contar isso aqui hoje. É uma história que está muito atrelada à minha história pessoal, né? Ao surgimento do Instituto. Eu sou a fundadora, né? Eu sou anapolina, eu sou mãe de 3 crianças, esposa do Ronan. A gente empreende aqui em Anápolis desde 2011 e desde que a gente começou a empreender, a gente sempre fez ações voltadas para ajudar a comunidade, mas ações mais esporádicas, né? Na pandemia, a gente começou a ter um olhar mais direcionado para essas dificuldades, por a gente passar por um período que foi muito desafiador para todo mundo, né? E eu lembro que um dia, na cozinha da minha casa, conversando com o Ronan, a gente foi falar sobre sistematizar, organizar essas ações que a gente já fazia e pensamos num cenário ideal, como seria o instituto ideal. E aí eu lembrei que quando criança eu tinha participado de um projeto aqui em Anápolis, o projeto Dom Bosco, fui atendida por ele. E quando eu comentei isso com o Ronan, ele ficou surpreso porque ele também já tinha participado desse mesmo projeto, só que em outro bairro. E a gente já era casado há alguns anos e não sabia dessa história um do outro. Então, para a gente ali foi uma grata surpresa, um chamado, né, para esse propósito de retribuir aquilo que a gente já recebeu um dia. E por a gente trabalhar com agro, os nossos empreendimentos ter a ver com agronegócio, a gente pensou nesse nome, né? Ali na cozinha de casa mesmo, a gente já pensou, vamos criar um nome, vamos ver como é que a gente consegue organizar isso. E aí a gente pensou em Germinar, porque a gente tinha esse sonho de plantar uma semente, de ajudar essa semente a crescer, né, nas pessoas que a gente atendesse. As ações que a gente já fazia antes eram voltadas mais para campanhas sazonais, para cesta básica, presentes no Dia das Crianças. E aí a gente pensou em organizar esse projeto em uma associação sem fins lucrativos para poder ver o que a gente podia conseguir de apoio da comunidade, das pessoas que já nos ajudavam antes, de empresas, né? Então a gente ali em 2020 começou com algumas ações para ver quem poderia nos ajudar. O primeiro passo nosso foi criar um Instagram. A gente fez o Instagram do Germinar e foi no mês de maio. A gente pensou, o que a gente pode fazer de sazonal nesse período? Aí a gente lembrou do Dia das Mães. A gente entrou em contato com alguns abrigos aqui da cidade e fizemos uma campanha para presentear essas mães dos abrigos. Foi uma ação assim para entender como que a gente teria alcance, como que seria realizar isso de uma maneira mais organizada. E a gente teve muito apoio, tanto que dentro de 20 dias a gente conseguiu realizar uma campanha de presente para 23 mães. E o final dessa campanha deixou a gente mais motivado em se organizar mesmo. Então, a partir dessa ação com amigos ali no Instagram do Germinar, a gente decidiu pensar melhor quem seriam os nossos atendidos, o que a gente ia oferecer para esses atendidos. E com o apoio das pessoas que já trabalhavam com a gente, ali em 2021 a gente conseguiu registrar o Instituto, eu como presidente, o Ronan como vice, e essas pessoas que nos apoiavam aí, que até hoje estão com a gente formando o nosso conselho. A Juliana, desde o começo, né, Ju, acompanhou aí o nascimento do Instituto,
como voluntária, depois veio para ficar mesmo, né? Conta pra gente, Ju, como que foi para você esse início do Germinar, fazer parte disso, o que significa isso de conexão com a sua história pessoal? Deixo você falar agora sobre isso. Então, eu entrei para trabalhar com o Ronan e a Eudi na empresa deles de tecnologia no agro. E eu estava lá no comecinho do Germinar, inclusive eu tive a grata surpresa e honra de poder fazer o primeiro post que ia para o Instagram de doação de cesta básica, e fui eu que fiz. Então, assim, foi muito legal participar vamos dizer assim, da concepção do Germinar. A minha história, ela, assim, desde pequena, os meus pais sempre me incentivavam muito a doar, mesmo a gente não tendo muito em casa, às vezes a gente ganhava uma cesta básica que vinha 2 pacotes de arroz, a gente usava um, consumia um e doava o outro. Então, assim, desde pequena, os meus pais sempre me ensinaram muito sobre doar, sobre ajudar o próximo. E eu fui crescendo com essa missão, assim, sabe, de ajudar o próximo. E quando eu comecei a trabalhar com os produtos, né, do Ronan, da Eudi, da tecnologia no agro, e vi o Germinar, eu me identifiquei muito com o terceiro setor, assim. Depois de um tempo, eu fui para trabalhar em outra empresa, mas sempre com aquele sentimento, assim, que parecia que tinha alguma coisa faltando, que eu não estava encontrando o meu propósito de vida, minha missão de vida, sabe? Frustrada, assim, com a minha carreira. E teve um dia à noite que eu tava pensando, assim, o que eu ia fazer, como que eu conseguiria encontrar propósito naquilo que eu tava vivendo, encontrar sentido, sabe? E, assim, literalmente, eu acredito que foi, assim, uma iluminação de Jesus, assim, que me fez lembrar do Germinar e do terceiro setor e pensar, uau, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu vou me arriscar, eu vou tentar trabalhar diretamente ajudando ao próximo, né? E aí foi uma grata surpresa que eu falei com a Eudi um dia, e eles me chamaram, né, para trabalhar full time com o Germinar. Então hoje eu trabalho como CLT, né, para o Germinar. E assim, tem sido uma experiência muito interessante, porque assim, a gente já trabalha com assistencialismo, né? Começou com assistencialismo, depois a Eudi vai contar mais um pouco, a gente trabalha também com qualificação para jovens, meu primeiro emprego. Então, assim, é interessante ver a cada dia o quanto a gente pode fazer. A gente acha que a gente tem pouco, mas a gente sempre tem algo para servir o próximo, para ajudar. E é muito legal ver a troca, assim, das famílias, às vezes, que a gente vai visitar. A gente chega lá para entregar uma cesta e a pessoa fala assim: eu ia sair pro supermercado agora para comprar essa cesta. Ou a gente vai e entrega uma cesta para uma família e ela tá lá esperando a gente com uma sacolinha de tomate, né? Para agradecer a gente e entregar essa sacolinha pra gente. Assim, é muito... A gente acha que a gente que tá fazendo, ajudando, e a gente tá aprendendo muito a desenvolver, assim, o nosso, literalmente, ser humano, né? De conexão com as pessoas, de ajudar, de estar ali verdadeiramente com uma verdade, uma conexão com as pessoas, né? Então, assim, tem sido um aprendizado, assim, dia após dia, com o terceiro setor. Eu acho muito bonito também, a Eudi vai contar também um pouco, né, sobre os nossos parceiros. Ninguém faz nada sozinho, e a gente tem muitos parceiros e empresas, patrocinadores, e é muito lindo como as empresas do terceiro setor, elas se unem, né? Porque quando a gente trabalha numa empresa, tem sempre aquela questão de concorrência de empresa com outra, às vezes, né? E no terceiro setor não tem isso, é uma associação, uma fundação, uma ONG ajudando a outra, se unindo por um bem comum, para ajudar as pessoas. Então, isso que eu acho tão bonito do terceiro setor, sabe? E que realmente é algo, assim, que faz brilhar os olhos. É verdade, assim, a gente demorou muito tempo para colocar ali uma frase que traduzisse qual que era o nosso propósito, né? Porque assistencialismo muita gente faz, não que não precise tanto, né? E aí, nessa tentativa de descobrir o que o Germinar pode oferecer, o que o Instituto pode fazer,
a gente encontrou essa expressão, né? A gente é uma rede de impacto social, que quer trazer impacto positivo na vida das pessoas que passam, né, pela gente. E rede porque a gente sempre está acompanhado, todas as ações que a gente vai fazer. Por mais que a gente tenha hoje aí 7 pessoas compondo o conselho do Germinar, eu e a Ju mais na linha de frente, né, da parte de comunicação, de visitar as famílias, de planejar as ações, mas toda vez que a gente vai fazer alguma campanha, por menor que seja, sempre tem muitos parceiros apoiando e é por isso que a gente consegue, né? E voltando aqui àquilo que você falou de quando você veio full time para o Germinar, porque você já fazia trabalhos voluntários, mas a gente precisa pagar as contas, né? E a gente teve aí essa bênção de Deus de poder conciliar o seu trabalho com o seu voluntariado, porque às vezes você faz até mais do que são as horas ali da CLT, né? E você veio e procurou a gente num período que a gente estava repensando se continuava, porque é muito desafiador, né? A gente faz as campanhas, está cheio de boa vontade, mas a gente precisa preencher relatório, a gente precisa fazer a parte financeira, a gente precisa organizar a documentação, né? E para isso a gente precisa de pessoas que são engajadas com o nosso propósito. Então, quando você entrou em contato com a gente, né, para saber se a gente teria interesse de contratar alguém pelo Germinar, a gente não tinha pensado nisso, até por conta de orçamento, né, que é muito difícil se manter, mas era um momento que eu estava me questionando muito se o Germinar continuaria ou não, porque por mais que eu via a necessidade de contratar alguém, eu não queria contratar alguém que não tivesse o propósito, que viesse só pelo salário, né? Então, foi assim, resposta de oração tanto de um lado quanto do outro, e hoje a Ju faz tudo assim, né? Ajuda a entregar, ajuda a planejar, às vezes eu não consigo participar de alguma reunião, ela vai lá e me representa, então quem veio ali para uma função tá aí no faz tudo, né, Ju? E a gente é muito grato por isso. E aí lá nas nossas ações, né, nessa nossa inquietação de não ficar só no assistencialismo, de não querer só entregar o peixe, né? Querer ensinar a pessoa a pescar, que esse é o nosso maior propósito, é fazer uma transformação mesmo na vida das pessoas que passam pelo Instituto, que nos atendem, que a gente atende, né? Que nos procuram para ser atendidos. Veio essa inquietação de fazer alguma ação que a gente pudesse ensinar alguma coisa para alguém, né? A gente valoriza muito a educação, né? Aquilo que você tem de conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, e quanto mais você tem, mais espaço você tem para caber mais. Então, a gente acredita muito nisso e a gente pensou aí com um parceiro que foi a Fundação, né? Fundação Frei João Batista Vogel. Até mandar aqui um grande abraço para a Inaê, que é a diretora dos projetos sociais lá, que abraçou o Germinar desde o início, que nos ajudou aí a orquestrar essa primeira ação, que foi assim, aquela ação que deixou a gente com um sentimento de dever cumprido quando acabou, que foi o Germinação, que foi uma oficina de congelados para mulheres que precisavam de renda, mas precisavam trabalhar em casa, né? Então a gente desenhou uma oficina para elas, pensando na parte teórica que pudesse ajudá-las e na parte prática, né? Porque a gente não podia ir lá e só ensinar elas a fazer pão de queijo congelado e biscoito de queijo congelado. A gente quer sempre, toda a ação que a gente vai entregar, a gente quer entregar o máximo que a gente pode. E com a ajuda de parceiros, a gente construiu ali uma tarde de oficinas de como precificar o produto delas, como organizar estoque. Tivemos apoio da Vigilância Sanitária com uma oficina de armazenamento e manejo desses alimentos, para elas saberem como que tinha que congelar isso, explicar para as clientes, se você levar e descongelar, tem que, né, todas essas questões de saúde do alimento ali, né? Levamos também uma oficina de como elas fotografarem esses produtos e postar ali no status do WhatsApp para poder divulgar para as vizinhas, para as pessoas do bairro. Então, a gente levou uma oficina
pensando no máximo de informações que a gente podia agregar naquele momento de conhecimento para elas, né? E aí, na segunda tarde, foi que elas foram ali para a mão na massa de aprender o pão de queijo e o biscoito de queijo. No final dessa ação, a gente conseguiu, com patrocinadores, entregar para elas um pacote com esses insumos para elas começarem, né, essa produção. E aí a gente viu que para elas foi muito bacana. Teve algumas que não seguiram produzindo isso, mas elogiaram a gente pelo cuidado, pelo acolhimento. Foram mulheres que estavam precisando se sentir queridas, sentir que alguém acreditava no potencial delas. Então foi uma ação assim que para a gente valeu muito a pena. E dessa ação surgiu uma ação que a gente consegue replicar até hoje e está trabalhando nela para poder melhorar o formato, né? A gente continua trabalhando em rede, planejando em rede para entender o que a gente pode melhorar sempre, que foi o Germinação, meu primeiro emprego, voltado para jovens de 14 a 24 anos. E esse projeto saiu daí, né, de queixas e de indagações dessas mães, né? A gente estava atendendo elas lá e elas viram que a gente conhecia muita gente, que tinha uma rede ali atendendo elas, e muitas vieram e perguntaram: você não sabe quem está contratando meu filho? Ele não tem experiência, mas ele precisa trabalhar, a gente precisa que ele contribua com a renda. E aí daí nasceu essa nossa vontade aí, esse nosso objetivo de atender jovens que querem entrar para o mercado de trabalho, mas que tem como impeditivo aí a falta de experiência. E aí, depois que essas mulheres plantaram essa sementinha aí na nossa cabeça, no nosso coração, a gente partiu para a nossa rede, né, Juliana? Sim. Nosso trabalho de planejamento foi ir atrás dos nossos parceiros para entender se fazia sentido, se eles podiam apoiar, né? E aí você participou dessa parte, né, de planejamento, todas as reuniões Sim. que a gente fez, né, da primeira edição. Então, eu queria que você contasse para a gente aqui como que foi participar do nascimento aí desse workshop para os jovens e como que tem sido até hoje, né, que a gente ainda continua com essa ação. Então, eu participei, como a Eudy falou, das reuniões para entender mais com professores, com empresários, com pessoas que trabalham no RH, em contratação, e a gente via uma coisa em comum. Sempre que a gente falava com essas pessoas, elas vinham e falavam sobre, às vezes, as dificuldades básicas que os jovens tinham na hora de fazer um currículo, na hora de ser entrevistado mesmo, que às vezes a gente sabe que talvez não é só o nervosismo, né? Talvez a falta de preparo, a falta de conhecimento mesmo. Então, a Germinação nasceu com essa missão de levar para esses jovens essa orientação. Algumas pessoas às vezes chegavam e falavam: o feirão do emprego, eu vou conseguir emprego? Não. São orientações que a gente traz para esses jovens, orientações que às vezes para nós é básica, mas para eles que estão começando a carreira, às vezes é significativo e faz a diferença, né? Então, a gente começou, a primeira edição que a gente fez foi no bairro Laranjeiras, e quem abriu as portas pra gente entrar lá é até a Kênia. Quero mandar um beijo pra Kênia também. Que participou da oficina dos congelados, né? Exatamente. Ela foi uma das mães, né, que participou. E que legal, a Kênia participou do Germinação de Congelados e o filho dela participou do Germinação Meu Primeiro Emprego. Então, a Kênia, ela, como líder de bairro, ela fez essa conexão entre nós e esses jovens. A gente faz esse workshop para jovens de 14 a 24 anos que estão nessa idade de jovem aprendiz. E ela abriu a sua casa, literalmente a sua garagem. Nós fizemos na garagem dela essa edição. E a gente levou oficina de autoconhecimento, como se comportar na entrevista de emprego, como criar um currículo. A gente trouxe essas informações e foi muito importante para nós ver aqui, tomando forma, né? E para esses jovens também. E a gente trouxe também, a gente tira na hora lá uma foto 3x4, que a gente já montou um modelo de currículo para fornecer para esses jovens também, com as informações básicas, competências, escolaridade, qualificações.
E foi muito legal que a gente também entregou para eles um certificado de 5 horas, que muitos deles não tinham nem participado, né, de outros estudos, outros eventos. E a gente entregou para eles esse certificado que dava até para colocar já no currículo, que era um diferencial que eles tinham participado dessas qualificações. A gente sempre foca em bairros periféricos de Anápolis. A gente não tem ainda uma sede física, a gente tem apenas uma sede administrativa, mas a nossa missão como instituição sempre foi ir até esses jovens, até esses bairros mais periféricos, para ter essa ideia mesmo de descentralizar, né? Para ajudar esses jovens. E a segunda edição a gente fez lá no bairro da Lapa, que também, um beijo para a Edna também, que foi a nossa maior incentivadora e apoiadora para levar essa edição para o bairro da Lapa. A Edna ouviu a gente na rádio divulgando, né, o resultado da primeira edição lá no Laranjeiras, e quando ela ouviu, ela falou, olha, isso aqui tem muita cara do que o meu bairro está precisando, e lá ao vivo ela já mandou um recadinho, traz para cá. A gente já entrou em contato e conseguiu levar, né, Ju? Sim, com certeza. E foi muito legal a edição lá no bairro da Lapa. A gente guarda assim com muito carinho. Cada edição tem sua particularidade e cada edição a gente aprende muito. A gente acha que a gente está ensinando, mas não é não. A gente está aprendendo. É verdade. Cada dia mais com os jovens, com as demandas. E nesse workshop a gente fez também um primeiro teatrinho, né, de uma entrevista, como se fosse uma entrevista real, do que fazer, o que não fazer na entrevista de emprego. A terceira edição foi uma parceria que a gente fez com a Prefeitura de Anápolis, né? Secretaria de Emprego e Renda, e a gente conseguiu fazer lá no Sem-Form do Munir Calisto. Para quem conhece Anápolis, né? O Munir Calisto é muito próximo do DAIA, que é um centro industrial, farmacêutico muito grande, que tem muitas demandas, muitas vagas. Então, tem muitas oportunidades para os jovens também. E a quarta edição que a gente realizou foi no Nacre, no bairro Novo Paraíso, e a gente conseguiu essa parceria lá juntamente com a Fundação Frei João Batista, né, que atende também essa instituição. E foi muito importante também essa troca, a gente trouxe essas oficinas também para lá. E é engraçado assim que a gente às vezes olha e pensa assim, nossa, mas será que está fazendo a diferença para esses jovens? E recentemente a gente entrou em contato com alguns e eles falaram, nossa, eu já estou empregado e a oficina me ajudou muito, me trouxe mais segurança para eu falar com essas empresas, porque muitas vezes as pessoas ficam inibidas pensando que é só uma investigação, um questionário, né? E é muito mais uma conversa e uma troca. As empresas têm algo a oferecer, mas os jovens também têm uma contrapartida, né? E eles têm que ir confiantes disso, confiantes daquilo que eles têm para oferecer. E eu queria até que você, Udi, falasse um pouco, que eu sei que tem alguns depoimentos especiais de alguns jovens já, de feedback, e dessa questão das competências que eles têm, literalmente esse despertar, né? A gente fala que o Germinação, ele tem a missão de conscientizar esses jovens, qualificá-los e conectar, né, com essas empresas. O nosso propósito aí do Germinação é justamente isso, né? Conectar, capacitar, orientar esses jovens, e a gente passa por tantos desafios para realizar isso, né? A gente pensa assim, é uma tarde de workshop, são 5 horas, a hora que acontece passa tão rápido, mas o trabalho antes, ele é muito desafiador, né? Sim. Porque a gente está fazendo coisas que a gente mesmo nunca fez pela primeira vez, no intuito de acertar, percebe uma coisa ou outra para melhorar, e a gente às vezes fica se cobrando, né? Será que está dando certo? A gente fez 4 edições de 2023 para cá, 2 em 2023, 2 em 2024, e esse ano que a gente foi ouvir histórias assim, porque quando a gente executa um projeto desse, você tem ali o ideal de resultado, né? Você fica pensando, eu vou fazer, e vai passar 1, 2 semanas e já vai ter um monte de jovem me mandando mensagem, obrigada que eu fui numa entrevista, lembrei do que você falou e deu certo, né? Esse é o que a gente idealiza. Sim. Mas a realidade não é bem assim. É que a semente demora para germinar, né? A gente é muito ansiosa, né, Ju? Sim. E aí, nesse início de 2025, a gente conseguiu algumas histórias que
foram um combustível assim, para a gente esquecer dos desafios, das dificuldades e querer planejar mais e querer planejar melhor, né? A gente teve uma história que até o dia que eu compartilhei com a Ju, a gente estava numa chamada de vídeo e ela, eu disse, você tá chorando? Eu falei, tô, porque eu tô muito emocionada de colher esse fruto assim, né? A gente sabe que muita coisa fica plantada, mas alguns depoimentos assim trazem para a gente essa certeza de que a gente está no caminho certo. Eu conheci um grupo de mulheres aqui que empreendem e apoiam mulheres empreendedoras e expliquei como que funcionava o Instituto, esse nosso processo de trabalhar com jovens, e uma delas, no início desse ano, acho que foi fevereiro, me pediu indicação de algumas jovens para uma vaga de gerenciar redes sociais, né? E aí eu lembrei de alguns perfis, fui lá nessas líderes de bairro que apoiam a gente, falei, vocês têm alguém para indicar também? Aí passei essas indicações para ela e falei, se der certo, você me avisa. E acho que aí na correria, nem ela, nem a jovem lembrou de me avisar. E eu encontrei a Edna, né? Num evento que a gente foi, ela falou, olha, você indicou a menina lá e tá super feliz, tá dando certo. E aí na hora eu fui e mandei mensagem pra Bruna, quero até mandar um abraço pra Bruna, obrigada por ter acreditado aí no nosso trabalho, ter pedido essa indicação e ter passado o feedback que você passou. Quem quiser acompanhar, tem um vídeo no nosso Instagram que mostra o depoimento da Bruna e dessa jovem também, né, contando como que o Germinação foi importante ali para ela, para a atuação dela. Então, quando a Bruna me falou que tinha conversado com essa jovem e que ela não serviu para a vaga que ela tinha, ou não aderiu à vaga que ela tinha, ela remanejou ela para uma outra vaga que ela nem estava pensando em abrir, por conta da postura dessa jovem, da proatividade. Ela percebeu que ela era muito criativa, que ela estava com uma postura ali de que queria aquela oportunidade e que ia usar ela da melhor maneira possível. E aí a Bruna falou, não, então vem trabalhar comigo. Não colocou ali na gestão das redes sociais, mas está lá com ela trabalhando e ela está muito satisfeita com o perfil da jovem, né? Então, o que a gente traz para o workshop é isso, você vai buscar emprego e não tem experiência técnica, não tem experiência na área, mas o que você tem que você já pode usar a seu favor? Você é comunicativo? Lá na sua escola, por exemplo, aqueles jovens que ainda estão ali, né, no ensino médio, você é bom em organizar, liderar, delegar funções na hora que a professora pede para fazer um trabalho. Então, a gente vai com esse desafio para o workshop de mostrar para eles que eles já têm ali ferramentas que eles podem usar a seu favor para entrar no mercado de trabalho. E nesse depoimento específico aí, a gente viu que isso funcionou, porque não foi a parte técnica da jovem que chamou a atenção da Bruna. Foi justamente a postura dela, o comportamento quando elas conversaram e a proatividade, né? E tem dado certo lá, as duas estão com essa parceria lá, firmes e fortes. Então, isso deixa a gente muito feliz, né? A Ju também tem uma história, né, Ju, de um jovem que a gente entende aí como colher o fruto, né? Conta aí pra gente a história que mais te marcou. Então, tem uma história que tá fresquinha, foi bem recente agora que a gente ouviu ela, né? O relato de uma mãe, o filho dela é autista e ele participou da última edição que a gente fez do Germinação, lá no Novo Paraíso, no NACA. E ela falou que ele nunca tinha pensado nessa questão profissional, de emprego, de trabalho. E ela falou que depois que ele participou dessa tarde do meu primeiro emprego, ele parece que abriu esse leque para ele, que ele passou a prestar mais atenção nessa questão do trabalho. E ele quis arrumar um trabalho, conseguiu, de jovem aprendiz. E hoje ele trabalha com uma pessoa que gerencia outros jovens aprendizes, ele trabalha diretamente com ela. E ele está gostando demais do emprego. Ela falou que ele até gosta de comer rápido, de não ir almoçar em casa, de ficar lá
para voltar rápido para o serviço que ele gosta muito e que ele está gostando muito de ter essa independência, né, financeira, de ter seu próprio emprego, de ter essa responsabilidade. Então, assim, para nós é uma experiência, assim, muito significativa de saber que fez a diferença na vida dele, que literalmente despertou ele, assim, né, sobre o primeiro emprego. Gente é muito importante, Com né? certeza. E esse workshop, ele foi pensado num projeto mais ousado, né? E a gente tem muito disso de não vamos esperar o cenário ideal para começar a fazer. A gente aprende muito com o que a gente executa, tenta melhorar, e temos aí para o futuro projetos de fazer uma qualificação com mais horas para esses jovens, não só uma tarde. A gente tem trabalhado nisso nesse primeiro semestre, já estamos conversando com parceiros, temos um projeto bem desenhado de como poderia funcionar isso, quais habilidades trabalhar para esses jovens que não têm essa experiência, como fazer uma conexão efetiva com as vagas aqui da nossa cidade, para a gente ter um banco de talentos no Germinar que foi maturado ali com o melhor que cada jovem tem em si, valorizando sempre isso, né? E eu quero aproveitar e fazer um convite para você que acredita na qualificação como transformação, né, da vida ali desses jovens. Vem seguir a gente no nosso Instagram, @germinar. Lá no nosso Instagram, no Linktree tem o nosso contato, né? É só entrar em contato com a gente e entender como que você pode ajudar a gente a continuar aí nessa jornada de tentar conectar os nossos jovens, valorizar esses jovens para eles se conectarem com as vagas aqui da cidade. A gente não faz nada sozinho, então para isso a gente precisa parceiros. E para ajudar, você também não precisa esperar ter a ajuda ideal, uma quantia ideal, o conhecimento ideal. Toda ajuda é bem-vinda. A gente só consegue realizar o nosso trabalho por conta de várias ajudas, e às vezes umas pequenas, outras maiores, mas tudo faz a diferença naquele trabalho que a gente executa. Então, se você quer contribuir aí para a qualificação desses jovens, entre em contato com a gente, estou esperando vocês. E só uma ressalva, que é Instagram, @germinar, com 2 M's, de multiplicação. É verdade, tinha esquecido. E para ajudar você a convencer a ser um voluntário, a gente tem muitas opções de como ajudar, se às vezes a gente precisa de palestrantes, né, para as nossas temáticas específicas. Recursos financeiros também. Se você quiser nos ajudar, às vezes a gente precisa lá servir um lanche, fazer o café para esses jovens, nos ajudar com a logística, com a organização do espaço, com a limpeza, com o credenciamento desses jovens, porque a gente faz um credenciamento, pega as informações deles para fazer a foto 3x4 e depois entregar esse currículo, esse modelo de currículo para eles. Então, assim, são várias, inúmeras formas de ajudar, ajudando nas nossas divulgações, nas publicações. Então, assim, quanto mais a gente tiver essa rede fortalecida, a gente consegue atingir as pessoas que mais precisam, né? E, como a gente já falou aqui, às vezes a gente acha que é pouco, né? Mas vai ser algo transformador para tantas pessoas. É verdade. E a gente não faz nada sozinho. A gente já falou isso aqui hoje muito falando para a gente, né? Que nos acolheu. A gente queria agradecer também. Queria agradecer também a todos que acreditam no nosso trabalho, todos os nossos parceiros. Aqui vai ser um espaço para a gente trazer esses parceiros, para as pessoas entenderem a conexão que eles têm com a gente, com o nosso propósito. Talvez alguém vendo aqui esse parceiro falar, vai falar, nossa, mas isso aí eu consigo ajudar, né? E a gente conseguir ampliar essa rede. Então, vai ser um espaço, o GerminaCast vai ser um espaço para falar de impacto social, ações na comunidade e histórias que inspiram. A gente vai ficando por aqui, né, Ju? Eu quero agradecer mais uma vez vocês que acompanharam esse episódio. Fiquem ligados aí que vai ter muita coisa boa ainda. E deixar a Ju dar os recadinhos dela agora também e seu agradecimento, Ju. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui ou assistindo, né? E como acho que de tudo que a gente falou aqui, eu acho que a essência é que, como a gente já falou aqui algumas vezes,
que a ajuda em rede, em grupo, é a virtude mais linda do ser humano, né? De ajudar ao próximo, de estar, assim, verdadeiramente atento às necessidades. Num mundo que está tão tecnológico, se destaca e se diferencia, inclusive jovem, aquele que é verdadeiramente comunicativo, que exerce as suas competências humanas, né? De atender às necessidades, estar atento, desse olhar. Então, assim, é algo para a gente sempre refletir e pensar, né? Sobre a importância de não perder a essência do ser humano. E quero agradecer muito, obrigada pelo espaço, Di, e muito em breve vamos vir com mais pessoas com histórias boas para falar do terceiro setor, que é uma área muito importante que precisa ter essa voz, né? E fazer a diferença no mundo. Então, continue nos acompanhando. Germinar, sua ajuda cultiva sorrisos.